Nessa noite. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispe dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. E você pode se assentar, exaltando e glorificando o Senhor, em nome de Jesus. Meus amados, a palavra nos fala acerca de um homem. Eu preciso dar todo um contexto antes de entrar nessa passagem. A Bíblia nos fala de um homem chamado Jessé. Este homem era um homem da cidade de Belém, de Judá. Um homem que a Bíblia diz que ele era um homem influente, um homem que tinha destaque, um homem que tinha importância na sua cidade. E este homem tinha 8 filhos. O mais velho se chamava Eliabe, depois vinham outros filhos chamados Abinadab, Samar, entre outros. E o 8º filho desse homem se chamava Davi. Um jovem que era desprezado aos olhos das pessoas. Um jovem que era visto como nada, como ninguém. Um jovem que as pessoas olhavam para ele e diziam: você não vai ter futuro, você nunca vai sair desse curral de ovelhas, você nunca vai sair desse pasto, você nunca vai progredir na vida, você nunca vai ser uma pessoa importante. Mas um dia o Senhor olhou de lá dos altos céus e ele achou graça e favor na vida de Davi e resolveu honrar Davi. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite para alguém? Você pode ter sido desprezado pelas pessoas. As pessoas podem olhar para você e dizer: não é nada, não é ninguém, nunca vai ser nada na vida, nunca vai progredir, nunca vai avançar, não tem futuro, nunca vai ser alguém de destaque. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: eu estou olhando para ti com um olhar de graça, eu estou olhando para ti com um olhar de escolha, eu estou olhando para ti com um olhar de favor. E nessa noite eu estou te dizendo que a obra que eu tenho contigo é maior do que aquilo que as pessoas possam imaginar. A Bíblia diz que o Senhor pega as coisas que não são e levanta para confundir as que são. Ele pega as coisas loucas e levanta para confundir as sábias. Talvez o mundo olhe você como louco, o mundo olha você como ninguém, o mundo olha para você e diz assim: isso aí é coisa fraca, isso aí nunca vai ser alguém importante. Mas aos olhos de Deus você é tão importante que o Senhor nessa noite está dizendo: eu tenho uma cadeira de honra para ti, assim como eu tive para Davi. Eu vou te honrar diante das pessoas, eu vou te honrar diante da tua família, eu vou te honrar diante até mesmo daqueles que disseram que você nunca ia ser ninguém, e eu vou te exaltar, vou te colocar lá em cima, e vou mostrar para todos que um dia disseram que você nunca ia ser ninguém, que eu sou Deus na tua vida. E um dia o Senhor fala com Samuel: Samuel, vai lá na casa de Jessé, e unge um dos filhos dele como rei, porque eu tenho escolhido um dos filhos dele para reinar sobre Israel. E a Bíblia conta que Jessé, então, Samuel vai em direção à casa de Jessé. E quando Samuel chega lá, ele entra e fala com Jessé: eu decidi ungir um dos teus filhos, o Senhor me mandou aqui. E Jessé olha para ele e fala assim: espera aí que eu vou chamar os meus filhos. E ele começa a chamar os seus filhos, os filhos entram dentro de casa. E o primeiro filho entra na sala de Jessé. E ele se chamava Eliabe, um homem alto, um homem forte, um homem que tinha uma boa aparência física. E quando Samuel olha para ele, ele fala assim: pronto, esse aí é o rei que o Senhor escolheu. Tem capacidade, tem força física, tem aparência, tem talento. Mas o Senhor bateu os olhos nele e falou assim: não é esse que eu escolhi, não. Porque você, Samuel, enxerga as coisas baseado na capacidade física. Mas eu, o Senhor, estou olhando para o coração. Meu irmão e minha irmã,
Muitas vezes nós temos o hábito de achar que as pessoas importantes são aquelas que têm muita capacidade. Nós olhamos para as pessoas e achamos que aqueles que são importantes é aqueles que têm muito talento, é aqueles que sabem falar bem, que prega bem, que canta bem, que tem muitos dons espirituais, mas o Senhor não está interessado na habilidade de ninguém, Ele não está interessado no talento dessas pessoas, Ele está interessado naquilo que há dentro do coração da pessoa. Aleluia! Deus está falando nessa noite para alguém. Deus está falando nessa noite para alguém. Talvez você não tenha muitos dons, talvez você não tenha muita capacidade, talvez você não sabe falar bonito, não sabe pregar bonito, não sabe cantar bonito, talvez você não tenha muitas habilidades administrativas, mas o Senhor está dizendo: eu olhei para o teu coração e eu achei graça, eu olhei para o teu coração e achei favor, e por causa do teu bom coração, eu, o Senhor, irei te honrar. E então ele olha para Eliabe e fala assim: então não é esse? E o Senhor fala: não, não é esse. E então vem o segundo filho, Abinadab. E Samuel olha para ele e fala assim: é esse aí? O Senhor fala: não, não é esse aí também não. Chega o terceiro, Samar: não é esse aí também não. E começa a passar os 7 primeiros filhos de Jessé na frente de Samuel. Mas o Senhor fala assim: eu não escolhi nenhum desses. E então Samuel deve ter pensado assim: Deus me enganou, Deus está me decepcionando, porque Ele manda eu vir aqui, porque a gente na nossa carne muitas vezes pensa isso. Às vezes a gente pensa que Deus está nos enganando, quando Ele fala algo conosco, e aquilo parece não ter resultado. Mas nós somos muitas vezes precipitados. Se a gente esperar um pouco mais, a gente vai ver o resultado da direção que Deus está nos dando. E Samuel fala assim: então acabaram-se os jovens? E Jessé fala assim: não, ainda falta o menor. E ele está lá no campo apacentando as ovelhas. E Samuel fala assim: manda chamar ele, porque não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar aqui. E a Bíblia fala então que vai um homem até o campo e chega em Davi. Vou pegar o pastor Noé como ilustração e fala assim: Davi, o profeta Samuel está mandando te chamar, vai lá porque tem algo importante que ele quer que você faça. E Davi então sai do campo e vai em direção à sua casa, pensando: Deus vai falar comigo. E ele chega à casa de Jessé, então do seu pai, e quando ele entra dentro de casa, quando Samuel bate os olhos nele, o Senhor fala: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Talvez as pessoas olharam para você e disseram assim: isso aí nunca, como eu falei no início da mensagem, nunca vai ser importante. Talvez olharam para você e falaram assim: não tem capacidade, não tem talento, não tem habilidades em si, não tem unção, não tem poder de Deus na vida. Mas o Senhor está dizendo: a minha unção está sobre você, a minha capacidade está sobre você, ainda que você pense que não, há uma graça sobre a tua vida, e ainda que você venha pensar que não há, essa unção vai começar a se manifestar na sua vida, e todos os que estão ao teu redor vão notar essa unção, vão notar essa habilidade, e vão dizer: só pode ter sido Deus que escolheu essa pessoa para poder exercitar esse ministério. E então Samuel pega o vaso de azeite e unge Davi. E a Bíblia conta que desde aquele dia em diante o Espírito de Deus se apoderou de Davi e ele se tornou uma pessoa completamente diferente. Quando a unção de Deus vem sobre nós, não é para que sejamos as mesmas pessoas. Quando a unção de Deus vem sobre nós, ela não nos deixa da mesma maneira que nós éramos antes. Quando a unção vem sobre nós, até o nosso caráter é mudado, até o nosso caráter é transformado. Quando a unção de Deus vem sobre a vida de alguém, ela vem para transformar todo o seu interior e fazer com que aquela pessoa que antes era uma pessoa ruim ou uma pessoa que não era nada, se torne uma pessoa segundo o coração de Deus, porque a unção transforma. Mas é interessante que quando a unção veio sobre Davi, a partir daquele dia os seus irmãos começaram a invejá-lo.
Os seus irmãos começaram a crescer o olho em cima dele e começaram a ver ele, pastor Célio, com um olhar de desprezo. E muitas vezes é assim, quando Deus começa a nos honrar, às vezes as pessoas da nossa própria família se levantam contra nós. Quando Deus decide nos honrar, pessoas próximas a nós, que antes batiam no ombro, pastor Rafael dizia: sou seu amigo, viu? Conta comigo, estamos juntos. Quando Deus começa a honrar, essas pessoas começam a nos desprezar e começam a nos olhar com inveja. E isso é um sinal que nunca foram nossos amigos. Porque o amigo de verdade, ele está com você quando Deus está te honrando e quando Deus não está te honrando. O amigo de verdade está com você quando as coisas estão indo bem e quando as coisas estão indo mal. O amigo de verdade está com você na escassez e na fartura, na saúde e na doença. O amigo de verdade, ele bate no seu ombro e diz assim: ainda que venha passar por um momento difícil, eu estou contigo. E se tudo estiver indo bem, eu estou contigo também. Conta comigo, eu estou orando por você, eu estou do teu lado, eu estou te ajudando, eu estou te amparando. E eu não vou te abandonar. Mas se alguém te olha com um olhar de inveja, é sinal que nunca gostou de você. E era o que acontecia com ele. Era irmão de Davi, mas nunca teve amor por ele. E a Bíblia conta que desde esse dia começou a haver uma rivalidade entre Eliabe, o filho mais velho, e Davi, o filho mais novo. Porque Eliabe muitas vezes pensava: era eu que tinha que ser rei, eu tinha a capacidade, eu tinha o talento, eu tinha a aparência. Mas Deus escolheu o menor. Deus escolheu quem Eliabe pensava que nunca ia ser ninguém. Deus escolheu aquele que a família de Davi olhava e pensava assim: isso aí vai ser sempre um pastorzinho de ovelha, não vai sair do pasto, vai viver a vida toda nessa situação que ele vive. Mas Deus escolheu. E Deus é assim. Ele não escolhe muitas vezes aqueles que estão lá nos palácios. Ele não escolhe aqueles que estão lá na mídia, na televisão, no rádio, embora essas pessoas tenham algum destaque. Deus não escolhe aqueles que batem no peito e dizem: eu sou, eu faço, eu aconteço, eu mando, eu desmando. Não. Deus escolhe aquele que coloca a sua boca no pó e se humilha e diz: eu não sou nada, Senhor, mas eu dependo de Ti, e eu confio no Senhor, e eu sei que o Senhor é poderoso para me exaltar. É esse que Deus escolhe. Deus não escolhe quem se exalta, mas Deus escolhe quem se humilha. E Deus escolhe aqueles que são humilhados pelo mundo. Talvez tem pessoas aqui que você passou por muito vexame de humilhação na mão dos outros. Talvez você foi humilhado por pessoas até da sua família, parentes, amigos, colegas de trabalho, pessoas da igreja. Talvez você foi humilhado por pessoas em quem você tanto confiou. Mas o Senhor está dizendo essa noite: o tempo da exaltação está chegando. O tempo da honra está chegando. E assim como eu honrei Davi e o exaltei, eu, o Senhor, irei te exaltar e vou te honrar. E a história continua, e então Davi, ele começa a enfrentar gigantes, a enfrentar batalhas, ele começa a vencer guerras, e Deus começa a honrar ele. E ele então vai para o palácio de Saul e começa a morar lá com o rei Saul. E ele já não vive mais na casa do seu pai. O lugar que antes era o lugar de humilhação. O lugar que antes era o lugar de lembranças ruins para Davi. E o Senhor nessa noite está dizendo: eu vou tirar pessoas do lugar de humilhação. Eu vou tirar pessoas do lugar de derrota. Talvez você está num lugar e você tem vivido em lugares onde as pessoas só pisam em você, te humilham. Pode ser um emprego. Pode ser até mesmo um lugar, uma região daqui de Santa Fé onde você vive. Mas o Senhor está dizendo: eu tenho coisas melhores para ti.
E eu vou te tirar desse lugar de humilhação e vou te levar para os palácios da vida. Eu vou te honrar, eu vou te colocar em lugares grandes. Eu vou fazer com que você obtenha favor diante de pessoas importantes, para que você saiba que eu sou o Senhor, que pega as coisas que são humilhadas pelo mundo e levanta e coloca lá em cima para confundir as que são. E então ele sai da casa do seu pai, o lugar da humilhação, e vai para o lugar real, o lugar de honra. E a Bíblia nos conta que ele estava lá tranquilamente, vivendo uma vida boa, até que um dia Saul começa a invejar ele também. Porque tem pessoas que assim são tão honradas por Deus, que não importa o lugar onde elas vão, a inveja sempre vai estar presente. Pode mudar de cidade, pode mudar de bairro, mudar de igreja, a inveja sempre vai continuar lá. Porque a unção de Deus na vida de alguém incomoda, irmãos. A graça incomoda. E nós precisamos sempre estar clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor que Ele nos revista com o seu sangue para que possamos estar protegidos contra a inveja. E Saul começa a invejar Davi e diz para Davi: eu vou te matar, eu vou acabar com a tua vida. E Davi então foge, pensando em preservar a sua vida. E aqui eu entro na mensagem, quase acabando ela. E ele chega a um lugar chamado Caverna de Adulão. E a Bíblia nos conta que quando ele entra na Caverna de Adulão, todos os seus familiares, todos aqueles que um dia humilharam Davi, pisaram em Davi, disseram que Davi não ia ser ninguém, agora eles vêm pedir ajuda para Davi. E Deus está dizendo nessa noite: muita gente que pisou em você vai ter que vir para te pedir ajuda. Muita gente que humilhou você e que pisou em você vai ter que até pedir oração para você. Pessoas que humilharam você e que fizeram até oração contrária para você, vai ter que correr atrás de você para dizer: me ajuda, me perdoa, porque eu tenho visto que Deus é na tua vida. Alguém vai ter que vir te pedir perdão e te pedir ajuda. E então a família de Davi entra naquela caverna e começa a estar ali junto com ele. E a Bíblia diz que então se ajunta também a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele os 400 homens. Sabe o que Deus está dizendo? Deus vai enviar pessoas até você para que você possa ajudar elas. Deus vai enviar pessoas depressivas na sua vida para que você possa socorrer. Deus vai enviar pessoas com ansiedade, com transtorno bipolar. Deus vai enviar pessoas endividadas, pessoas com ministério destruído, com a vida destruída. Deus vai colocar pessoas no teu caminho para que você possa socorrer. E de derrotado, de desprezado, você vai se tornar um ajudador de pessoas que estão lá no chão. Você vai ser levantado para tirar alguém do poço. Você vai ser levantado para apoiar alguém. E então, no meio daquela situação, aquele povo se ajunta e Davi começa a liderá-los. E de repente ele se vai dali para uma cidade. E ele fala com o rei dos Moabitas: deixa o meu pai e a minha mãe aqui, até o que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Por amor a ti, por amor à tua vida, Deus vai preservar alguém da morte. Por amor à tua vida, Deus vai proteger alguém. Por amor à tua vida, Deus vai guardar o teu filho, vai guardar o teu pai, Deus vai guardar a tua mãe, Deus vai guardar teus parentes. Por amor à tua vida, Deus vai proteger alguém das investidas de Satanás. E então ele deixa o pai e a mãe ali em Mispá dos Moabitas, e ele vai para um lugar forte, para um castelo, para uma fortaleza. E um profeta enviado até Davi diz: não fique aí, vai para a terra de Judá. E muitas vezes, irmãos, Deus já nos deu a direção de ficar num lugar, e a gente pensa em sair e ir para outro lugar. Talvez Deus quer te honrar aqui dentro deste lugar, e você tem pensado na sua mente, no seu coração, em sair desta igreja e ir para outro lugar, onde você acha que vai se sentir melhor. Talvez você tenha pensado, talvez Deus te dê uma direção de ficar no seu emprego onde você está, e Ele tem te honrado lá, e você tem pensado: eu vou sair e eu vou caçar outro emprego. Talvez você está vivendo um bom relacionamento,
e o diabo tem lançado seta na sua mente para você largar da sua esposa, do seu marido, e não sei, ou do seu namorado, noivo, enfim, e viver outro relacionamento. Mas Deus está dizendo, aquilo que eu já tenho te falado, creia, continua firme naquilo que eu já tenho falado com você. Se é nesse lugar que eu disse que eu vou te honrar, é aqui que eu vou te honrar. Não saia, não vá para outro lugar, não vá para outro emprego, não vá para outro relacionamento, porque é nesse lugar que eu te estabeleci, é que eu vou exaltar você. E todos aqueles que disseram que você nunca ia ser ninguém, vão ter que ver que Deus é na tua vida e que Ele é contigo, em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ará, surimi canta, arábia.